Prova para a Prefeitura de Jundiaí. Considerando o contexto em que se emprega a palavra disrupção, é correto concluir que seu sentido é questão de significação de vocábulo da Banca Vunesp. Então, quando ela fala sentido do vocábulo, primeiro eu vou ao contexto, disrupção. Vou lá, ó. Hoje testemunhamos o avanço de uma tecnologia com potencial de disrupção socioeconômica, a inteligência artificial. Pronto, aí eu fui ao contexto e vi que disrupção estava falando de tecnologia, inteligência artificial na sociedade, né? Que é tipo uma revolução, não é assim? É. Por isso que primeiro tem que ir ao contexto. Tá. Aí fui ao contexto, vi e a banca quer que eu marque a correta. Letra A, interrupção do curso de um processo. Fui ao texto e vi que disrupção tinha a ver com tecnologia, modernidade. Gostei. Dri, ó, tô gostando da A. Só que aí, você é um cara da vertical. Repare que cada alternativa, você compara todas as alternativas, você não está fazendo isso já? Quando você compara as alternativas, você vê que cada uma delas está dividida em duas partes. Ou seja, quando é assim, as duas partes da alternativa têm que estar corretas. Disrupção ali é o mesmo que interrupção do curso de um processo? Sim. Agora eu vou ver essa segunda parte. Opõe-se à ideia de continuidade, ou seja, é antônimo de continuidade, disrupção é antônimo de continuidade naquele contexto. Ele não disse, ó, tecnologia com potencial de disrupção socioeconômica, inteligência artificial. Então, se é a inteligência artificial, se é uma nova tecnologia, então se opõe à continuidade. Tô gostando. Vamos ver. B. Disrupção é persistência? Não, é o contrário. C. Disrupção é rompimento? Gostei. Rompimento. Aí eu sou o cara que compara. Agora eu vou comparar a A com a C. A fala processo. A C fala estado de coisas. Você que não tinha nem reparado se o processo estava certo. Agora que você comparou, você vai se ligar. É processo ou é estado de coisas? Hoje testemunhamos o avanço de uma tecnologia com potencial de disrupção socioeconômica. A inteligência artificial, esse conjunto de sistemas e algoritmos que permitem à máquina analisar, aprender e tomar. Quando ele fala, permitem a máquinas analisar, aprender e tomar decisões, ele não está falando de um processo máquina. Olha que questão. Está falando de entendi, não é estado de coisas. Ele não está rompendo o estado de coisas, ele está transformando processos. Estado de coisas é algo que se mantém. E não é nada que se mantenha, não é estado, é processo. Processo é a reescritura de analisar, aprender. Nossa, entendi. Achei um erro na C. Vamos continuar? Mas a banca é mãe, ó. Foi lá e colocou mais um erro, que ela não quer guerra com ninguém. Opondo-se à ideia de desequilíbrio. Opondo-se à ideia de desequilíbrio, não. Disrupção não se opõe a desequilíbrio. Se assemelha a desequilíbrio. É sinônima de desequilíbrio nesse contexto, porque está desequilibrando o processo, mudando, né? Cortando, interrompendo. Olha que demais. Achei 2 erros. Tá, então vou colocando aqui marca-texto, ó, a letra C tem 2 erros. D, por que eu fiz isso na C? Porque a C parecia boa, na prova a galera ficou em dúvida entre A e C. Ó, a D, muita gente nem leu. Disrupção é alternância? Não. Ali, ele estava mudando o processo, não está alternando. Alternando é uma coisa que vai e volta, mas não vai mais voltar. É transformação. E a D é igual a E.
alternância, variação de valor. Não, não está variando. Variar significa o quê? Algo que vai e volta. Que é igual a D. É assim que você vai resolver questões. Gabarito letra A. Entendi. Vamos mais. Ó. Adri, eu não gostei. Antes de eu seguir, deixa eu só voltar aqui caso você tenha essa dúvida. Adri, eu não gostei de disrupção e interrupção. Não gostei. Não gostei porque, para mim, disrupção não é interrupção. Nesse contexto é. Por quê? Porque é a interrupção do curso de um processo. Não viaje. Cuidado para não jogar contra você mesmo. O que é jogar contra? Você ficar forçando. Ó, veja aqui. É contexto. Olha o que ele diz. Hoje testemunhamos o avanço de uma tecnologia com potencial de disrupção socioeconômica. A inteligência artificial. Olhe para lá. Olhe para a letra A. Interrupção do curso de um processo. Por quê? Continue, ó. Com potencial de disrupção socioeconômica. Continue lendo. Esse conjunto de sistemas e algoritmos que retoma a inteligência artificial, que permitem à máquina analisar, aprender e tomar decisões sozinhas, se desenvolve em um mercado que deve passar dos 15 trilhões. Aí ele diz, do mesmo jeito que um dia ocorreu com as GPTs citadas anteriormente, a IA levanta a questão. As máquinas inteligentes acabarão com os empregos do ser humano? Veja, nesse contexto. Se você continuar lendo, ainda vai ficar mais fácil. Ó. As máquinas acabarão? Então, veja, ele está falando de uma disrupção. Nesse contexto, o objetivo é falar que ela tem mesmo potencial de rompimento. Interrupção do curso de um processo. Agora, como é que você vai se blindar? Desse jeito como eu estou fazendo aqui. Lendo com calma e não brigando, assim. Não, discordo, disrupção não necessariamente pode ser isso. Nesse contexto é isso. Tanto é que ele fala, é um processo que antes era de um jeito, vai mudar. As máquinas vão mudar. Entendeu? Cuidado, então, para você não ser o seu inimigo, né? Porque essas questões aí é uma luta. A gente tende a errar porque viaja. Ó, próxima. No contexto do último parágrafo, de novo, vou lá. Expressam ideias que se opõem aos termos destacados em... Ó, no contexto do último parágrafo, primeiro tem que entender o enunciado. Expressam ideias que se opõem os termos destacados. Agora eu tenho que fazer o quê? Olhar os termos destacados. Atenção e informação. Abundante e escasso. Acessamos, precisamos. Caótica, mesquinha. Besteira, atenção. E ver qual parzinho se opõe. Tudo bem? Pronto. Entendi o enunciado. Vamos, ó. A atenção à época era abundante diante da informação rarefeita. Atenção se opõe à informação? Não. B, abundante e escasso. Abundante se opõe a escasso no contexto? Veja, a informação abundante, recurso escasso. Sim, abundante é o que tem muito, escasso é o que tem pouco. Parece ser a B. C, acessamos e precisamos. São antônimas? Não. São distintas. São diferentes. Não se opõem, são só diferentes. Caótica e mesquinha. Não, são diferentes. Besteira e atenção. Teve gente na prova marcando aí. Besteira é o contrário de atenção.
Aí, muita gente que marcou a E viajou assim, ó. Sim, porque besteira e besteira é uma coisa que não merece atenção. E atenção é atenção. Entendeu? Mas cuidado, nada a ver. Só se fosse desatenção e atenção. Mas besteira não é atenção. Então a pessoa sai da palavra besteira e viaja. Não pode. Gabarito, letra B de bola. Mas no trecho, a cena está longe de ser um acontecimento casual. O que você vai reparar nessas questões da VUNESP é que elas trabalham com blocos pares. Pares significa olhar para os dois. Então, se resolve com, tipo assim, ó, acontecimento casa com ocorrência? Sim. Casual casa com certeira? Não. Eu quero a que possa, então tem que tomar cuidado que é para olhar para os dois. Acontecimento casa com circunstância? Sim. Casual casa com frequente? Não sei, Dri, tô na dúvida. Guarde. Ó, C, um episódio eventual. Acontecimento casa com episódio? Sim. Ocorrência, circunstância, episódio. Casual casa com eventual. Tá parecendo, entendeu? Aí você compara as duas. Ó, qual delas substitui melhor o casual? Vamos ver a D. Um evento. Evento é acontecimento? Sim. Repare que a banca teve o cuidado de, em todas, a primeira estar certa até aqui. Esperado é o casual? Não, não. Esperado é contrário do casual. Casual é aquilo que não é esperado. Fatalidade? Não. Repentina casa com casual? Sim. Ó como é parzinho. O erro tá em um ou no outro. Não pode ler rápido, entendeu? Tá, eu queria aquela em que as duas palavras substituíssem as duas daqui de cima. É ele, gabarito letra C. Entendeu? Episódio, acontecimento, eventual, casual. Vamos mais. Essa aqui, nela, a banca faz assim, ó. Assinale a alternativa em que se expressa adequadamente nos parênteses o sentido próprio da frase no contexto. O primeiro passo é entender o que o enunciado quer. O que a banca quer de mim mesma? Ela quer uma alternativa em que o sentido próprio da frase no contexto. O que é isso? Teve gente que achou que essa questão aí fosse questão de sentido próprio e figurado, denotativo e conotativo. Não era nada disso. Então, o primeiro grande desafio dessas questões da VUNESP, ela vem muito parecida agora com a FGV, é você destrinchar o enunciado. Não é sentido próprio e figurado, é o sentido próprio da frase. Que frase? Essa, então, primeiro vem a frase. Em cada alternativa, primeiro você tem a frase. Depois a banca coloca o parágrafo, porque é para você ver lá no contexto. E aí você tem de olhar para a reescritura ou paráfrase. Você vai marcar agora que você entendeu. Você vai marcar a alternativa que reescreva a frase no seu contexto. Aí vamos ver se a gente precisa ir para o contexto. Letra A, assunto fresquinho. Tema de pouca densidade. Gostei, ó, gostei de tema. Tema casa com assunto. Ó, ó, parzinho. Parzinho, ó. Fresquinho. Casa com pouca densidade. Fresquinho é pouco denso. Aí você guarda. Guardei a A. Tô na dúvida. Tô na dúvida por causa de pouca densidade se casa com fresquinho. Vou para B. Quem dera. Tomara que assim fosse. Quem dera, tomara. Quem dera, tomara.
Quem dera, tô na dúvida entre A e B. Vou guardar. C, é leite tirado de pedra. É trabalho braçal. Ó, o outro lá marcando a C. Realmente, ó, tirar leite de pedra deve exigir muito trabalho braçal. Mas a questão tá bem feita, hein? Guardei a C. D, viramos a página. Viramos casa, acomodamos casa. Mas, ó como é parzinho. De interpretação, casa com página. Não, não, não. Já vi que não. O problema foi aqui. Ó. E, que pretensão. É muita vontade. Não, não é vontade. Ó. Problema é o vontade, porque vontade não é pretensão. Você consegue ver que o contexto, aí eu só iria para o contexto em uma ou duas alternativas, para não perder tempo na questão. Aí quando você vai a essa aqui, você fala, ó, foi o que me disseram outro dia e me flagrei pensando, quem dera. Quem dera é o que ele estava desejando mesmo. Então, naquele contexto, gabarito letra B. Entendeu? Agora, o leite tirado de pedra, que muita gente encrencou na prova, é importante a gente pensar nas dúvidas que poderiam vir na prova, sabe? Então, porque na hora da prova, a pessoa ela está mais frágil. Então, há dúvidas que você pode ter na hora da prova. Então, por isso que é bom você não subestimar. Aí você vai lá e vai ver se naquele contexto o leite tirado de pedra tinha a ver com o trabalho braçal. Então, quando ele diz assim, ó, recebemos uma overdose de informação, mas isso não significa que os acontecimentos sejam surpreendentes a ponto de fazer a festa dos colunistas. É leite tirado de pedra diariamente. Quando eu vou ao contexto, eu vejo que leite tirado de pedra está num contexto em que se fala de colunistas, informação. Veja, não se trata de um trabalho braçal. Em outro contexto, poderia. Leite tirado de pedra. Aqui é trabalho mental. Você entende como é importante ir ao contexto? Por isso, o problema era o braçal. Sabe? Pegou? Mas deixa eu te falar. Não era questão de sentido próprio e figurado. Não era. Cuidado, não viaje. Ai, Adri, mas era para marcar aquela que tivesse sentido próprio. Não, sentido igual, sentido semelhante. Não é questão de sentido próprio e figurado, conotativo e denotativo. Entendeu o recado? Entendeu o que eu estou falando? Sentido próprio, sentido semelhante, sentido, mesmo sentido, sinônimo. É questão de sinônimo, entendeu? Ela queria o significado, o sentido próprio daquela palavra no contexto a que ela pertencia, entendeu? E não um sentido figurado ou denotativo, conotativo. Não estava brincando disso. Vamos mais uma? Aqui, mais uma questão, estamos treinando com questões de significado contextual de vocábulos, reescritura. Estamos treinando com questões que trocam uma palavra por outra no contexto. E aí eu vou fechar o bloco com essa questão que diz assim: no contexto em que se encontram, as palavras em destaque podem ser substituídas correta e respectivamente por o que urgia era terminar com aquela vergonha familiar. Com enfado, dirigiu-se ao menino. Dri, preciso ir ao contexto? Eu nem coloquei o texto aí. Eu acho que não precisa. O que urgia? Nesse contexto aqui mesmo, sem precisar ir ao texto, você consegue ver
que está ligado a terminar com uma vergonha familiar. Ó, urgia era pedido, era requerido, era premente, era necessário ou era constrangedor? Terminar com aquela vergonha familiar, eu acho que o máximo que você ficaria em dúvida aqui, sei lá, é C e D, você não acha que você ficaria em dúvida? Ó, urgia não é pedir, urgir aí não é pedir. Pedir e requerer são muito fracos para urgir. É ser premente ou ser necessário. Tá, aí é parzinho. Aí, de novo, um parzinho. Eu vou para a segunda. Enfado. Enfado. Com enfado, dirigiu-se ao menino. Enfado é o mesmo que tédio ou satisfação? Outra coisa, vá por polarização. Enfado é coisa ruim. Satisfação é algo positivo, é o contrário. Gabarito, letra C. Busque alternativas iguais. Ó, A e a B são iguais. Elas têm o mesmo erro. Ó, pedir e requerer são sinônimos. Contentamento e júbilo são sinônimos. Entendeu? Pegou? Vá por positivo, negativo. Ó, enfado fala coisa ruim. Satisfação é coisa boa. Entendeu? É isso aí. Vamos lá.